Estamos iniciando o primeiro episódio do Papo Low Trend. Queria agradecer aqui, primeiramente, ao meu lado, Hannah Rangel, como nossa co-host hoje. Muito boa tarde. Muito obrigado também à nossa convidada hoje, nossa presidente da Comissão de Inovação, Tecnologia e Proteção de Dados, Natália Coelar. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, hoje vamos começar o primeiro episódio do Papo Low Trend, o podcast, e vamos conversar sobre o que nós dialogaremos posteriormente e também sobre as ações da nossa comissão. Natália, o que você visa, quais são os objetivos aqui do nosso podcast Papo Low Trend? Então, como o nome diz, né, Papo Low Trend, lei, trend, tendências, o objetivo realmente é trazer tendências não só legislativas, mas as tendências sociais, abordando os temas da nossa comissão, que é inovação, tecnologia, proteção de dados, empreendedorismo e assuntos correlacionados a essas temáticas também. Interessante. Maravilha. Então, assim, não é um podcast só dedicado aos advogados, né? Exato, não, o nosso alcance realmente é amplo, né? Sim. Porque quando a gente fala de inovação, tecnologia, a gente aborda a sociedade como um todo. E é importante a gente disseminar e mostrar as novidades aí para a sociedade, trazendo convidados de peso, convidados de diferentes áreas para debater aqui esses assuntos conosco. Sim, e o interessante é que também a gente tem um ecossistema aqui de inovação, a gente vai conversar posteriormente aqui no episódio, então correlaciona, né? Então nós trazemos o viés jurídico, mas também temos os eventos, como a Belo Trend, por exemplo. Então, quais ações você poderia conversar hoje com quem está nos acompanhando da nossa comissão, por exemplo? Então, pessoal, para quem está nos vendo pela primeira vez, né, o nome da comissão é Comissão de Inovação, Tecnologia e Proteção de Dados. Então, a gente tem vários objetivos, né, específicos. O primeiro deles é justamente promover a inovação, tanto com relação ao ecossistema de inovação, né, fomentando e fazendo parte desse ecossistema de inovação, como trazendo inovação para a nossa instituição. Para a instituição, para a advocacia, para os estudantes. Exatamente. A tecnologia, né, que hoje é indispensável, então a gente tem a questão da tecnologia jurídica, como o advogado precisa estar inserido, estar atualizado para utilizar essas ferramentas, utilizar a tecnologia, utilizar os sistemas disponíveis aí no mercado. E a proteção de dados, que foi uma nomenclatura que a gente agregou à comissão após a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem tudo a ver também com inovação, com tecnologia. A gente está num mundo cada vez mais interconectado, onde temos um bastante volume de troca de dados, de informação, né? Permutando, passando, né, transmitido entre as instituições, entre pessoas, empresas. Sim. E aí é importante a gente abordar a proteção de dados e a privacidade. Sim. Ô, Natália, conta pra gente um pouquinho mais como que é aí a formação dessa comissão hoje, quantos integrantes tem nessa comissão e quais são aí os objetivos para 2024, Sim. né? Com certeza. Hoje nós temos 23 membros. Eu sempre digo assim que eu fui muito sorteada, né? Como todos sabem, a OAB lançou um edital, né, para a seleção e para a composição dos membros das comissões temáticas. Esse edital foi muito de grande valia, porque a gente agregou à instituição pessoas interessadas em participar dessas comissões, em atuar. E aí, por isso que eu digo que eu tive sorte, porque eu absolvi dentro da minha comissão pessoas extremamente inteligentes, de diferentes nichos, né? Até pela temática da comissão mesmo, Hannah. Então, tem como vocês que o foco é mais proteção de dados, mas a gente tem o pessoal também do cybercrimes, a gente tem o pessoal mais de tecnologia, mais também de inteligência artificial, de propriedade intelectual. Então, assim, a gente tem uma gama de atores hoje compondo a nossa comissão, o que ajuda na troca de conhecimento, né? Sim. Daí de maneira, nós temos inovação, tecnologia e proteção de dados, se torna interdisciplinar, e nós temos várias ações, e uma ação que tem o nome da nossa comissão, inclusive Papo Low Trend, é o AB Low Trend. Então vamos conversar um pouquinho sobre o histórico. Primeira edição, como se deu do AB Low Trend?
Então, durante o ano de 2022, nós tivemos várias ações, né? Lançamento de cartilha, E produção a de gente dados. teve cursos mais extensos, cursos mais curtos, mas a gente sempre quis elaborar e visou ter um evento que tivesse um alcance maior. Isso. E como a gente sabe que existe uma lacuna, né, nas faculdades, na grade curricular Sim. das universidades e faculdades de direito, onde a gente aprende as matérias tradicionais, mas não são abordados outros temas tão importantes para a Sim. profissão, como gestão de carreira, gestão de escritório, né, marketing jurídico, Sim. programação, uso de ferramentas que otimizem a Tecnologia. sua atuação como advogado. Então, diante dessas lacunas e a necessidade de passar esses conhecimentos para os advogados, surgiu o OAB Law Trend. Né? A gente pensou que com um evento a gente conseguiria ter um alcance maior. E realmente foi isso que a gente alcançou. Foi um evento que marcou o calendário do ecossistema de inovação local. Sim. Né? A gente foi abraçado pelo ecossistema, eu digo assim, porque a gente lançou esse piloto, um piloto que fugia um pouco do tradicional para o ecossistema, porque geralmente quando se tem evento de inovação não tem esse viés jurídico. E para a gente aqui do outro lado também foi inovador, Sim. porque a maioria dos advogados eles estão mais acostumados com Algo mais eventos tradicionais. tradicionais. E a gente trouxe esse viés de inovação para eles. Foi. Então, assim, foi um evento que impactou Sim. de ambos os lados e realmente teve uma repercussão bastante positiva. Tanto é que a gente teve a segunda edição Isso. ano passado. E vamos para a terceira esse ano. Então tem novidade aqui hoje, Tem hein? muita novidade, então nos acompanhe. E eu achei interessante também a importância do evento, porque quebra, né, o advogado que acha que a tecnologia vai substituí-lo. Sim. E na verdade ela é uma aliada dele, né? Perfeito. Então é um instrumento. Então, assim, é muito interessante esse evento, principalmente para a advocacia nesse sentido, né? Sim. E nós vemos também como ações e a motivação dos eventos, dos projetos que a presidente falou, que se conectam com outras ações da comissão. Nós tivemos a cartilha de produção de dados para a advocacia, então a advocacia que ainda não tinha aquele conhecimento suficiente ao estudante. Tivemos também ano passado outra ação também, uma cartilha relacionada à inteligência artificial também, e sempre se conectando com a AB Law Trend. Então traz inovação, né, Natália? Traz também esse papel, e a partir daí o que vem por aí no AB Law Trend, o que é que eles podem esperar? É surpresa. Não, gente. Tô brincando, mas assim, a gente sempre busca realmente, de fato, surpreender os participantes, trazendo o que há de mais novo, Inovador. de tendências de negócios, tendência de mercado, Sim. tendências universais, podemos dizer, porque, por exemplo, a gente não só aborda, lógico, o nosso evento ele tem um viés jurídico, Sim. mais de uma forma acessível, Sim. de fácil entendimento, né? Uma linguagem clara. Para buscar você que ainda não começou na inovação, né? Então traz esse papel. Exato, mas aí o que é que acontece? A gente faz esse levantamento do que são as tendências daquele ano, Sim. envolvendo realmente a questão desenvolvimento sustentável, Sim. questões sociais, questões tecnológicas. Então, a gente vai ter aí, no primeiro OAB Law Trend, estava muito em alta o metaverso. Sim. E depois do metaverso, a gente desembocou na IA, né? Na inteligência artificial, no ChatGPT, que tava novidade para todos. Sim. E agora, nesse último, a gente pretende trazer isso tudo junto, porque a gente está vendo a evolução dessas ambas essas tecnologias, né? A gente viu a Google botando em prática, já vendendo aquele óculos, né? Os óculos metaverso. Que você consegue realmente tá utilizando ele até dirigindo um carro. A gente viu algumas pessoas. Da Apple, né? O Vision Pro também. E temos também a robotização dos serviços vindo aí. Sim, automatização. A gente já viu a questão do o primeiro chip implantado no humano, como a gente também já viu aí a Amazon e a Tesla com seus próprios robôs trabalhando, fazendo as atividades e substituindo a atividade humana. Então, assim, a gente pretende abordar todos esses temas que estão aí fervilhando nessas novidades, além de outros que vão ser surpresas, com certeza, para quem for lá no dia. Legal. E, de fato, são tendências, né? Então, o OAB Law Trend traz as tendências. Então,
como ela disse, na primeira edição estava muito em voga o metaverso. Para vocês terem ideia, para quem não participou, infelizmente, nós trouxemos óculos metaverso para ter essa imersão. Então, a gente conecta no Abelotrend do ano passado, nós trouxemos oficinas para utilizar ferramentas como o ChatGPT. Então, você que ainda não tinha utilizado, nós vimos e a partir daí conectando com outros eventos aqui que posteriormente nós vamos conversar. E dessa maneira, Natália, quais são os outros projetos da comissão, além do Abelotrend, o que é que tem de agenda aí? Eu também estou bem curiosa e eu vou até puxar a sardinha para o meu lado agora, porque eu quero falar de LGPD, de proteção de dados e como que a comissão ela consegue aí auxiliar, ajudar tanto os advogados como a sociedade para a implementação da cultura de proteção de dados no nosso estado. Maravilha, ótima pergunta, Hanna. Então, a gente fez um planejamento, né, de 3 anos de entregas da comissão para a sociedade e para os advogados. Nós, graças a Deus, temos cumprido essas metas, né, fielmente. E para o ano de 2024 seria uma continuidade do que a gente já tem feito, se propôs a fazer. Né? Mas, com relação à LGPD, eu agradeço a oportunidade porque a gente precisa reforçar o que a gente já fez também. Isso. Exato. Né? Então, assim, a partir do momento da publicação da lei, a gente ainda não tinha essa mudança, a gente buscou a alteração do nome para poder abordar esses temas com mais validade, vamos dizer assim. E logo em seguida, nós buscamos, primeiro, capacitar os advogados, porque a gente precisava apresentar aos advogados o que era a lei, qual era o objetivo central dela, né, que é a proteção. A gente fala muito de dados pessoais, mas a gente salienta. A LGPD, ela protege o cidadão, a pessoa, o direito dela de proteger aqueles dados dela. E aí, diante dessa atividade, né, foi até uma orientação do nosso presidente, e olha, para poder a gente cobrar da sociedade que atue com relação ao cumprimento da legislação, a gente precisa primeiro fazer o papel de conscientizar os de casa. Arrumar a casa primeiro, né? Então, foi o que a gente buscou. A gente focou no nosso primeiro ano capacitar os advogados e como fruto desse trabalho teve a cartilha. De escritórios para advocacia, para os escritórios de advocacia voltados como é que o advogado consegue implementar a Lei Geral de Proteção de Dados no seu escritório. Nós também promovemos aqueles eventos contínuos, né, cursos para a pessoa realmente até chegar numa fase de implementação, né, como é que ele poderia fazer a implementação da LGPD também. E por fim fizemos aquele acordo de cooperação tanto com o PROCON municipal como o PROCON estadual para começar a atuar já mais externamente, levando essa conscientização à sociedade, uma vez que os PROCONs eles têm um papel fundamental de alertar, né, e proteger o consumidor. Então, seria uma atuação conjunta dos PROCON junto com a OAB para poder fazer essas ações de conscientização e também de fiscalização de empresas, de instituições que eventualmente estejam ferindo algum direito fundamental e ferindo a LGPD. Então, hoje nós temos tanto esse caráter de proteção de dados, o próprio nome, temos a inovação que está conectado com o Abelotrend, inclusive aqui agradecendo a presença. O podcast de hoje se iniciou aqui em virtude do pontapé inicial, então ainda que o nosso lançamento esteja agora, em virtude de agenda, porque estávamos com o Abelotrend, fomos nós que trouxemos isso daqui. Vocês terem ideia, contando um pouco a história, né, Natália? Nós conversamos com a presidente, com o Isaac Alencar, que também é membro da comissão. Ela fez um grupo de trabalho lá na nossa comissão e daí nós tínhamos outros estúdios e o presidente Wagner pegou e chegou, olha, vamos pegar, façam a lista e aqui nós temos hoje esse estúdio para advocacia, então trazemos esse papel para cá também abordando, como ela falou, marketing digital. Para vocês terem ideia, advocacia, estudantes participarem disso aqui, isso traz uma conexão muito importante, né, Natália? Questão de produção de conteúdo, produtividade, que hoje o advogado tem que estar no mercado digital, né? É uma boa lembrança, Nilton, assim, porque como o nome da comissão já diz, a gente sempre buscou trazer tendências para a OAB.
E a questão do podcast foi uma delas. Lá no comecinho, em 2022, a gente já tinha esse projeto, mesmo antes do podcast OAB, de Sim. querer fazer um podcast abordando esses assuntos através da comissão. E aí eu agradeço muito o apoio do presidente Wagner, porque quando a gente foi levar esse projeto para ele, olha, a gente pretende talvez fazer um podcast de uma universidade, de uma faculdade, assim, ele disse, não, Natália, a gente vai ter o podcast da OAB, Sim. né? Então, aguardem, porque a gente vai ter esse podcast, essa estrutura que vocês poderão usufruir para falar sobre esses assuntos e outros mais. E aí, nós construímos juntos o projeto, Sim, o Newton disse, porque nós ajudamos a levantar o que é que precisava, a mesa, o microfone, Sim. a Exato. TV, qual era o material correto que tinha, o que não tinha. Buscamos essas referências para contribuir com a gestão, instalar o podcast hoje, que faz um maior sucesso aí nas redes sociais da OAB. Isso, entre todas as comissões e também que, até complementando uma coisa que a Natália falou aqui no início desse episódio, que é interdisciplinar. Nós temos pessoas lá na nossa comissão que trabalham também com tecnologia e a Natália liderando proporcionou isso. E no próprio Abelão Trend nós aproveitamos, então a Natália fazendo lá o projeto com toda a diretoria lá que estava complementando lá no Abelão Trend, nós levamos o podcast para aproveitar um palestrante que um estudante ou a gente admire, não teria aquele acesso, você não pode participar do Fenolol, por exemplo, então também tem essa pegada de inovação também com o podcast. É uma maravilha, né? E eu, como membro, assim, eu sou suspeita para falar, mas é uma oportunidade muito grande estar na comissão, a gente cresce muito, a gente Sim. aprende muito, né? E eu queria saber se quem tem interesse em tecnologia, proteção de dados, né? Sim. Inovação, quer ter a oportunidade de participar da comissão, como que faz? Esse ano tem como entrar? Tem alguma informação assim? Então, gente, como eu falei aqui, foi uma iniciativa pioneira dessa gestão lançar o edital, né? Antes não era assim que funcionava. Lançou-se o edital, a gente ganhou de presente vocês. O presente foi E recíproco. várias pessoas bacanas para contribuir. E ano passado teve de novo lançamento de edital. Aham. Quem pôde participar também foi contemplado. Esse ano, eu não sei se vai ser lançado o edital de novo. Que pé. Que A pena. gente não sabe, A né? gente não sabe. Mas, assim, de qualquer forma, o que é que eu oriento as pessoas que têm interesse em participar? Mandar um e-mail com mini currículo, que são as exigências do edital. Você demonstrar pertinência temática com aquela matéria da comissão. Sim. Um mini currículo, estar em dia, kit com a OAB, Sim. não ter nenhum processo disciplinar. Sim, importante. É importante, pronto. E requerer sua adesão naquela comissão que você tem interesse em participar. E com certeza seu pedido vai ser avaliado. Aproveitando essa dúvida, né, Sim. da Hannah, Uhum. a gente também tomou uma iniciativa bem pioneira, que era o seguinte: como a gente, aqui a OAB, para poder fazer parte de uma comissão temática, você tem que ser advogado, né? Sim. É um requisito legal ser advogado para poder compor as comissões. A gente ficou pensando Sim. nessa questão da integração com outras profissões, Sim. porque nós, em tese, nos limitaríamos a quem é advogado. Então, a gente lançou um GT, né, que foi um grupo de estudos, O grupo de estudos de inteligência artificial. um edital junto com a ESA para abrir espaço para outros profissionais somarem seu conhecimento à questão da discussão da inteligência artificial. Então, a gente teve uma mescla aí de Sim, profissionais foi. debatendo. Então, esse grupo, ele ficou ligado à nossa comissão, né? Para que a gente pudesse ter essa conexão com outros profissionais e Sim, debater importante. mais amplamente esse assunto. É. Maravilha. E a partir daí, dessa percepção, hoje o que está muito em alta, o Abelão Trend, tendências, o que você recomendaria dos tópicos para o pessoal estudar em casa, começar a conectar entre inovação, tecnologia, proteção de dados, desde GPT? O que você recomenda? Olha, eu não entendo nada da advocacia no que se refere à inovação. Recomenda alguns tópicos, alguns assuntos para o pessoal estudar em casa, começar a entrar na nossa seara da advocacia. Gente, eu acho o seguinte: quem é curioso, quem tem vontade assim, de aprender algo sobre inovação, eu começaria pensando em inovação em forma ampla. Hoje a gente tem vários cursos relacionados à inovação. Sim. Botar no Google inovação, vídeos, a gente tem filmes inspiradores, a gente tem cursos gratuitos
muitos ofertados até pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Legal. Né? Então, assim, é bom pela FINEP, tem vários atores e até locais mesmo, até venham nos visitar, que a gente aborda, vez ou outra, faz algum curso. Mas, assim, pesquisar. Outro ponto importante para a advocacia com relação à inovação. A gente tem um desdobramento, né? Alguns ramos aqui que eu posso citar, e que aí também vocês podem buscar estudar sobre esses temas. A inovação, quando a gente fala de inovação, é alguém que quer contratar algum produto ou serviço inovador. E quando a gente fala de contrato, a gente precisa de quê? De uma orientação jurídica. De um advogado. Isso. E aí, o advogado que tem conhecimento sobre uma transferência de tecnologia, um registro de marca e patente, ele sai à frente para esse tipo de negócio. Com toda certeza. E a gente sabe que cada vez mais as instituições, elas precisam dessas transferências de tecnologia para melhorar os seus desempenhos. Por outro lado, a gente tem também a questão das startups, né, gente? Sim. Que são pequenas empresas de forma enxuta, facilitada, que querem vender um produto ou serviço de forma escalável, né? Isso. Em grande quantidade. Sim. E a startup nada mais é do que um aprimoramento, uma vertente do direito empresarial. Sim. Ela absorveu alguns tipos de contrato e algumas técnicas, algumas nomenclaturas em inglês, americanas, por causa do Vale do Silício. Vale do Silício, investidores. Mais investidores, como você fazer aporte de capital, né? E, enfim, entre outras coisas, mas que o advogado também pode se especializar nesse ramo. Inclusive, assim, tem muitos amigos meus que já trabalham no ramo do direito empresarial e dizem assim: eita, Natália, eu queria conhecer um pouco mais sobre essas startups. Aí temos o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro. Um grande parceiro nosso, um grande parceiro do Abel Trend, que aborda muito, que junta essas empresas, essas startups, Sim. que propicia a eles também lançamento de edital, melhoria contínua de capacitação, enfim, entre outras coisas. E que, por mais que a gente tenha essas instituições de apoio, as startups, em algum momento, se elas conseguirem escalar aquele serviço dela, o produto, elas vão precisar de um advogado. Sim. Isso. Né? E aí a gente já abordou aqui a questão de transferência de tecnologia, a questão do auxílio às startups. Sim. A gente tem também a questão da proteção de dados pessoais, né? Sim. E aí temos os consultores em LGPD. Sim. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, não necessariamente precisa ser um advogado. A pessoa precisa ter conhecimento, né? Ou um conhecimento aprofundado ou certificação nessa área. Mas, geralmente, os profissionais que abordam são, em sua grande maioria, advogados ou profissionais da área de TI. Sim. Porque tem mais a ver com a realidade. Eles já estão trabalhando em segurança da informação. Há mais tempo, né? E trabalham a questão da legislação e privacidade. Hoje, gente, uma empresa de grande porte, ela obrigatoriamente tem que atender a LGPD. No caso da média e microempresa, elas têm algumas flexibilizações, mas também tem que cumprir. Ou seja, teve tratamento de dados pessoais dentro da empresa, Precisa do precisa profissional. de um profissional Sim. implementar, seja uma instituição pública ou privada. Então, é um nicho aí muito em alta, Sim. né? Ele tem crescido porque a gente está vendo agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Sim. cobrando essas implementações. Nós temos também a área de compliance. Sim, compliance digital, compliance... E temos o viés penal também. Porque Sim. quando a gente Exatamente. fala de direito digital, de cybercrimes, até da questão mesmo da conscientização desses direitos para a criança, para o adolescente. Por meio de Né? meios Acaba virtuais, chegando né? na esfera criminal. E até um spoiler aqui, a gente vai conversar posteriormente no segundo episódio do nosso podcast aqui sobre um tema correlacionado. Então já fica o spoiler aqui para vocês. Então, gente, assim, eu estou citando algumas As temáticas. algumas temáticas que precisam serem estudadas Sim, e que são diversas fontes. isso. E a gente tem aquele Google acadêmico, que Sim. pode ser abordado para pesquisar alguns artigos. Eles têm muitos artigos legais falando sobre todos esses assuntos aqui que eu citei. A gente tem também plataformas específicas, Sim. né? Até
outra parceria que estamos buscando é junto com o Data Privacy, Legal. que é um instituto, né? Eu acho que é uma fundação, na verdade, que aborda, ele tem a parte de fundação e tem a parte empresarial, Sim. que aborda essa questão de Educativa, de cursos, privacidade, né? de segurança, proteção de dados, já conhecido nacionalmente, né? E assim, temos buscado de várias formas trazer esses subsídios de qualificação profissional para os advogados nessas áreas. Sim. E assim, além dessas recomendações maravilhosas que a Natália deu aqui pra gente, lembrando que a OAB oferece diversos cursos também nessa Perfeito. área, né? Eventos maravilhosos e também nós também estamos disponíveis Sim. aqui para ajudar, para trocar experiência, Sim. né? Exato. Sempre, né, acompanha aí as redes sociais da OAB. A gente sempre tem lançado cursos de aperfeiçoamento, workshops, seja a parte mais teórica, seja a parte mais prática, Isso. buscando alcançar e trazer esse Diversos conhecimento. tipos de público, né? E geralmente a gente sempre abre para o público em geral. Sim. Não necessariamente precisa ser só para advogados. Isso, Qualquer esse é um ponto pessoa importante. que tem interesse em se inscrever e aprender um pouco sobre essas temáticas é bem-vinda. Isso. E daí a gente conecta isso com o ecossistema de inovação de Alagoas. Então, como a Natália falou, nós temos interdisciplinar. Então, geralmente o nosso público em si é gestão, tecnologia e proteção de dados. Então, vai em OAB Law Trends, um dos nossos eventos, no próprio GT do Trabalho de IA, então, no grupo de trabalho. E a partir daí também outros direcionamentos, Natália, que você poderia dar sobre um pouco o cenário ecossistema de Alagoas e que a nossa comissão está muito conectada, né, com o ecossistema aqui de inovação de Alagoas, né? Exato, gente, foi um desafio muito grande inserir a OAB no ecossistema local de inovação. Sim. Porque a OAB, principalmente, a gente pensa que, e é verdade, a função principal dela é defender, né, a Constituição Federal, os direitos fundamentais, as prerrogativas dos Da advogados. Mas, como a gente já conversou aqui, existem muitas lacunas que não são dadas na faculdade que precisam ser supridas. E isso aí, as comissões temáticas, elas vêm para justamente fortalecer essas não só de inovação, mas a gente tem, como por exemplo, direito animal, direito portuário, que nem sempre são abordados assim, mais aprofundado na faculdade, e a gente tem comissões temáticas para tratar sobre isso. E aí, nesse contexto, que a OAB sempre tem esse viés mais jurídico, você chega com um órgão como a OAB no ecossistema da inovação, e aí, num primeiro momento, pode se visualizar, mas como é que a OAB vai trazer esse papel além de jurídico, né? vai trazer esse papel inovador para as instituições, né? Como é que ela vai poder agregar o ecossistema de inovação local? E foi assim, eu digo assim, que deu match. Porque a gente veio com essa proposta inovadora, né, a OAB ser um participante ativo do ecossistema de inovação, e a gente foi muito bem abraçado. Fato é que a SECT hoje é uma grande parceira nossa, e como eles conseguiram encontrar pertinência temática com a OAB? A gente fala sempre, hoje, né, aproveito a vontade também para falar, recebemos o presidente da FAPEAL, da Fundação de Amparo à Pesquisa Científica em Alagoas, né, que lança aí para o Estado, visando a qualificação profissional e a pesquisa, vários editais. E por que a FAPEAL estava aqui? Porque ela conseguiu enxergar na OAB um ator do ecossistema, ou seja, foi um trabalho construído por nós para poder ser visto dessa forma. E hoje a gente participa dos conselhos. Eu, como representante da OAB, estou participando do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Então, hoje a gente pensa de forma estratégica. O que é que a gente pode construir junto com esses outros atores? Inovação para a cidade, para o município de Maceió. Pedimos uma cadeira também no Conselho Estadual, para que a gente possa discutir. Inclusive, foi lançado recentemente uma lei estadual de IA, né? Como ser utilizada a inteligência artificial no setor público. Acho que foi pioneira. Foi e aí, dentre outras legislações que precisam, né? Seja de energia solar, enfim, várias inovações que a sociedade precisa. E aí a OAB ela consegue auxiliar justamente nesse ponto, juridicamente, as instituições. Então, hoje, até o Dr. Fábio ele citou uma situação bem importante, que quando
o setor público, ele tenta fazer uma encomenda tecnológica, uma transferência de tecnologia para melhorar determinado serviço público, ele encontra muito gargalo nas procuradorias. Sim. Isso por quê? Né, os procuradores, quando eles estudam para o concurso público, geralmente não se tem, pelo menos há uns anos atrás, não se tinha essas matérias de inovação, essas legislações. Sim. Então, eles têm o foco lá na 8666, que agora a gente já teve uma alteração, né, legal, que é a 14333, o número. Não sei se eu me recordo, mas é a nova lei de licitações. Sim. E nessa nova lei, ela já tem uma previsão para essas encomendas tecnológicas, mas antes não tinha. Então, se tinha muitos gargalos para que o poder público pudesse absorver uma tecnologia, e aí, como é que a gente faz para mudar esse cenário? A gente só muda esse cenário disseminando esses assuntos, mostrando a importância da inovação para as instituições públicas. Então, quando ele tem o auxílio da OAB, a força da OAB debatendo esses assuntos junto com eles, facilita esse processo, né? Esse ciclo, porque o ciclo é assim. O ciclo é assim. O ciclo, a gente chama o ciclo de inovação a tríplice hélice. É universidade, Sim. empresas e setor público, né? Então, mas como é que eu conecto esses atores? E para conectar esses atores, eu vou precisar de algum termo, de alguma formalidade, de algum processo. E aí é que entra a importância também da gente ter esse viés jurídico para a inovação. Então, hoje, a OAB, através do trabalho da comissão, a gente conseguiu realmente se inserir nesse ecossistema, seja através dos eventos, seja através da nossa participação nos conselhos de inovação, seja através de outras parcerias. Nós estamos aí marcando presença e impactando a sociedade. Isso, onde tem inovação, produção de dados, tecnologia. E juntando com o jurídico, a nossa comissão está lá conectada. E a partir daí, como o ecossistema, como muito bem ela falou, né? Nós, para vocês terem ideia, o primeiro ABLOL Trend foi lá no Polo de Inovação. Então, quem ainda não conhece, uma sugestão para vocês acompanharem. Quer começar também, como muito bem a Natália falou, olha, quer começar, então você tem que compreender não somente o jurídico, a parte de proteção de dados, a legislação, o processo legislativo que está no Congresso Nacional sobre IA, mas ao mesmo tempo você tem que compreender sobre tecnologia, você tem que estar realidade, né? Isso. Você buscar conviver com aquela realidade, né? Como é que as empresas inovadoras, o que é que elas precisam, né? O que é que o meu cliente que está visando o direito, a proteção do dado dele, ou aquela inovação, ou proteger sua marca precisa. Sim, eu preciso compreender como todo, né? Como é que funciona essas inovações e o porquê elas são necessárias para poder aprofundar na parte jurídica. Até porque como é que eu vou abordar, sanar um futuro? Geralmente, as startups, elas nos desafiam. Sim, com certeza. Porque elas trazem situações, por elas trabalharem com inovação, situações inovadoras. Isso. Alguma coisa que nunca foi feita e que precisa ser feita da primeira vez. Inovar é isso. E aí o advogado, ele precisa também ter uma mente aberta para buscar soluções que não são tão óbvias. Isso. E isso ele só vai conseguir se ele estiver inserido nesse ambiente. E se ele for no ABLOL Trend. Se ele for no ABLOL Trend. E eu já tô assim me segurando aqui, Milton, para fazer uma pergunta para finalizar aqui com a Natália. E o pessoal de casa com certeza também deve estar bem curioso para saber. Já temos data pro ABLOL Trend 2024? Então, tudo indica, tá, gente? Mais pra frente a gente vai confirmar essa data, mas a data prevista para o ABLOL Trend 2024 é de 19 a 21 de setembro. Uau! Esperamos vocês lá. Então Se preparem os corações. Então já deixa na agenda essa data, nos acompanhe nas redes sociais. E, Natália, infelizmente nós estamos encerrando esse primeiro episódio, mas vamos ter outros episódios, nos acompanhe nas redes sociais. E eu queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem para o pessoal que quer acompanhar nossas ações da nossa comissão por meio da OAB e qualquer outra atividade que estamos conectados. Isso aí, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a vocês também, foi maravilhoso o nosso bate-papo, muito descontraído. E aguardem, a mensagem que eu tenho para passar para vocês, aguardem que vai ter muito conteúdo legal, muito conteúdo que vai mexer com a cabeça de vocês, deixar vocês reflexivos sobre o que está acontecendo aí. A gente pretende trazer não só esses assuntos como cancelamento, né, a cultura do cancelamento, mas sim
marketing pessoal, Sim. postura, empreendedorismo feminino, trazer atores do ecossistema de inovação, falar de investimento, enfim. Vai ter muita coisa bacana, muita coisa legal aqui no Papo Lau Trend. Não deixem de acompanhar as redes sociais da OAB. E as ações da comissão, Sim. em breve teremos novidades, temos muitos projetos, inclusive, o que tudo indica, hoje estamos iniciando uma parceria com a FAPEAL para legal. oferta de cursos e outras ações inovadoras. Aguardem. Então, queria agradecer aqui ao AB, queria agradecer a presidente Natália, queria agradecer aqui a Hannah e nos acompanhe. Inovação, tecnologia, proteção de dados. Acompanhe nosso site da OAB, nos acompanhe aqui nas redes sociais, façam comentários, sugestões sobre temas, pautas, nomes que nós traremos aqui para o OAB Low Trend. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.